Já foi iniciada também. Então, bom dia a todos e todas aqui presentes que estão assistindo ao vivo aqui com a gente. Mais um apoio técnico direcionado aos alojamentos provisórios em virtude da situação de emergência no Rio Grande do Sul, mas não somente, né, já que é uma iniciativa que a gente tem tratado importantes temas transversais aí a atuação de toda a nossa rede socioassistencial e intersetorial também, nesse contexto de emergência. Então, lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, e em parceria aí também com os organismos internacionais, organizações da sociedade civil, inclusive teremos aqui importantes organizações presentes com a gente no dia de hoje. Então, iniciando já, informando para vocês que a gente vai disponibilizar a lista de presença aqui no chat, importante que todos que estão presentes possam preencher essa lista, e a gente inicia com alguns informes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que a Bruna Rossi, da equipe do Estado, vai trazer para a gente. Bom dia, Bruna. Bom dia, Kélvia. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui em mais um apoio técnico. Na verdade, são dois informes muito breves, assim. O primeiro é que hoje, às 15 horas, vai acontecer uma live para os gestores municipais para tirar dúvidas e explicar o processo do aluguel social e da estadia solidária. Então, a gente também conta, assim, com o apoio de vocês para fazer com que essa informação chegue aos gestores. A gente sabe que tem muitas dúvidas sobre o processo do aluguel, né, do cofinanciamento do Estado do aluguel social e da estadia solidária. Então, também vai ser uma oportunidade para a gente poder tirar dúvidas e falar um pouco como é que vai ser esse fluxo. E outra é só também informar que a gente conseguiu prorrogar o prazo para o cadastro do auxílio abrigamento. Então, agora os municípios têm até o dia 3 de julho para fazer o cadastro, né, o preenchimento ali na plataforma do Aproxima RS, e aí até o dia 10 de julho para conseguir a aprovação do conselho, né, do plano de ação ali no Segdas, para poder liberar o cofinanciamento. A gente segue aqui à disposição, tentando dar conta de todos esses processos, enfim, que estão acontecendo em paralelo, e a gente, né, qualquer coisa também pode nos chamar. Eu vou colocar aqui no chat o link da live de hoje, às 15 horas, para que vocês possam ajudar no compartilhamento. Obrigada. Obrigada, Bruna. Então, dando continuidade, a gente vai para os informes do MDS com a Cíntia Miranda, que é coordenadora do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades e Emergências na Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, pessoal. Na verdade, não tenho algo específico para falar para vocês, só agradecer a presença de todo mundo. A gente está se organizando, né, para dar as melhores respostas que a gente pode, como a Bruna mesmo falou, né, dentro da nossa perspectiva, e a gente está trazendo aqui vários conteúdos nesse apoio técnico. Todos os apoios técnicos estão gravados, estão lá no canal do YouTube da Rede Suas, então você pode voltar nos capítulos anteriores. Estamos também formatando um curso de gestão de abrigamento com os colegas, estamos inclusive em reunião, o pessoal está lá em reunião, para que a gente possa fortalecer as capacidades do SUAS, mas a formação vai estar aberta a quem tiver interesse, para a gente ter esses espaços que são mais amplos aqui de diálogo e de proporção de conhecimentos técnicos de forma ampla, mas também um curso mais aprofundado para aqueles que necessitarem. Além disso, a gente tem o nosso canal, a nossa comunidade oficial. Então, se você conhece algum coordenador de alojamento ou de abrigamento que não está incorporado à comunidade, a gente sugere que você faça a divulgação para que essas pessoas possam ter acesso às informações de forma célere e consigam saber, né, do que está acontecendo com as nossas equipes em tempo real, tá? Então é isso, agradeço muito a participação de todos e que a gente tenha uma ótima manhã de apoio técnico. Obrigada.
Obrigada, Cíntia. Então, daqui a pouquinho a gente coloca também aqui no chat o link para essa comunidade que a Cíntia mencionou, dos alojamentos provisórios. Quem não está ainda participando da comunidade, é só clicar, então, no link que a gente vai enviar com convite, já participar, e esse link pode ser disponibilizado também para outras pessoas que vocês julgarem importante compartilhar. A gente pede também para que, como essa é uma iniciativa que a gente tem feito, já é o nosso 5º apoio técnico direcionado aos alojamentos provisórios, com esses temas, né, relevantes, a gente pede para que vocês tiverem sugestões de temas, assuntos que acham importantes tratar nos próximos encontros, que também possam colocar aí para a gente no chat, para a gente organizar também os nossos próximos diálogos e reflexões aqui por meio desse espaço. Né? Então, a gente vai iniciar o nosso dia de hoje, o tema é violência de gênero e proteção contra o abuso e exploração sexual, o que pode ser feito para evitar danos. A gente vai ter a participação de algumas organizações da ONU aqui com a gente, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, a Organização Internacional para Migrações, OIM, e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. E aí a gente vai dar início, então, com a fala sobre violência baseada em gênero. E aí quem vai trazer essas reflexões para a gente é a Patrícia Ludmila e também a Jaqueline Oliveira, que são representantes do UNFPA, e a Eliana Moreno, representante do Acnur. Então, vocês fiquem à vontade. A gente separou aí em torno de 30, 35 minutos para essa fala inicial. E a gente pede também para quem tiver algumas contribuições, reflexão, perguntas, que possam colocar no chat. E aí, no final também do nosso momento aqui de apresentações, a gente vai fazer essa abertura para a leitura, né, dessas questões no chat, mas também manifestação de alguém que assim o fizer, tá bom? Então, obrigada e podem iniciar. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando um pouco sobre um tema não tão agradável, mas super necessário, tendo em vista o contexto que o Rio Grande do Sul ora passa, né? Eu sou Patrícia e vou trocar aqui algumas ideias, prosear com vocês um pouquinho acerca desse fenômeno violência de gênero em contextos de emergência. Eu pediria para a Jaque projetar aí, enquanto a Jaque projeta, eu queria falar por que a gente escolheu esse tema, por que é importante dialogar sobre violência de gênero nesse cenário que o Rio Grande do Sul hoje passa. Legal. Vocês estão me escutando? Sim, escutamos. É importante reforçar que nos contextos de emergência humanitária, sejam decorrentes de alterações climáticas, de crises climáticas... Porque é só Brasília. Acho que tem algum microfone É só Brasília. Patrícia, desculpa, se você puder ligar seu microfone novamente. Ah, ok. Pronto. Vocês me escutam agora, né? Era outra Ludmila. Sim. Bacana, né? Então, assim, por que a gente resolveu abordar esse tema e teve a compreensão do MDS, da Secretaria Estadual para trazer essa temática, né? Porque a gente sabe que nos contextos de emergência, sejam por deslocamentos forçados ou por crises climáticas, enfim, desastres, há violência de gênero que já existe, que perpassa toda a humanidade, né? Diferentes nacionalidades, elas se intensificam. Isso é fato. Isso a gente já tem comprovação por nossas práticas no processo de deslocamento forçado que o Brasil hoje vivencia com as pessoas decorrentes da Venezuela, a gente tem percebido e em outros lugares do mundo também. Tem se provado que a violência de gênero se intensifica por diversos fatores, né? E qual é o grupo prioritário para que essas violências aconteçam? A gente sabe que mulheres e meninas são os alvos prioritários e a população LGBTQI, APN+. Então, por isso da importância da gente abordar essa temática, também abordar a questão da proteção contra abuso e exploração sexual, né, que a minha colega Tamires e a Eliana vão abordar em seguida, para que a gente possa, no lugar que a gente ocupa, verificar como é que a gente pode minimizar os riscos e minimizar os danos causados a essas pessoas. A gente sabe que todo mundo tem as melhores das intenções para poder abordar alguns temas. Porém,
Se a gente não aborda da forma adequada, a gente pode causar mais danos a essas pessoas. Então, existem pessoas especialistas para tratar o tema e pessoas não especialistas que precisam conhecer para poder não atrapalhar e não causar mais danos. Por isso, da importância da gente abordar esse tema. Então, o fato é, a violência está existindo, nas emergências elas se intensificam, e o que é que a gente pode fazer para poder mitigar, minimizar esses danos e não causar mais problemas para a vida dessas pessoas que já estão, né, que já estão vivenciando situações extremamente danosas. Já que você pode passar? Então, a gente sempre chama aqui que são os mandamentos, né? A gente tem, nas escrituras, né, falam 10 mandamentos, a gente tem aqui outros números de mandamentos. Então, o nosso foco é o que é que a gente deve fazer diante de uma situação de violência de gênero. Primeiro é saber que lugar você ocupa. Você é um especialista? Então, você tem um caminho. Você é uma pessoa não especialista, um voluntário? Você tem coisas que você pode fazer, mas principalmente reconhecer o seu lugar do ponto de vista que você não deve mexer na ferida que você não vai tratar. Isso é ponto, isso é claro. Então, existem fluxos. Esses fluxos eles vão depender também de quê? Do tipo da violência e do tempo da violência sofrida. Só um pequeno exemplo. Se eu sofro uma violência sexual ontem, para onde eu vou? Infelizmente, muitas pessoas imaginam que é procurar a segurança pública. Mas eu sempre digo, né? Para eu procurar a segurança pública, eu preciso estar vivo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa manter é a sua saúde. Né? Então, só para a gente ter ideia que os caminhos a serem percorridos vão depender de diversos fatores. Né? Primeiro, o lugar que eu ocupo, se eu sou especialista ou não, e o tipo de violência e o tempo da violência sofrida. E outro fator que muitas das vezes a gente não leva em conta, que é o desejo da pessoa que passou pela violência. Então, o nosso foco, enquanto organizações das Nações Unidas, enquanto atores humanitários e da própria rede local do Brasil, do Estado brasileiro, é focar nas pessoas. Então, o nosso foco é lembrar que a prioridade sempre são as pessoas que passam pela situação de violência. Por isso que a gente fala da abordagem centrada na sobrevivente. E os mandamentos que eu coloco aqui, que é importante, a gente sempre pede, viu, Cíntia, Kelvin, demais colegas da rede local e atores humanitários, a gente sempre pede, cola isso na parede, nos locais que vocês estão, a gente vai repassar para vocês, bota na geladeira, bota onde for, para a gente lembrar sempre que não causar danos com a nossa intervenção. De boas intenções, a gente não pode, em nome das boas intenções, a gente não pode causar mais mal para as pessoas. Outro fator importantíssimo, que é proteger a identidade, a confidencialidade e a privacidade da pessoa. Sabe, a gente às vezes quer ajudar, dando a foto, o nome das pessoas em grupo de WhatsApp, e isso causa mais danos às pessoas. Então, não pode. Precisamos proteger a identidade, confidencialidade, privacidade e segurança da pessoa sobrevivente. Evitar que saia na imprensa coisas que não vão ajudar em nada a vida das pessoas. Outro mandamento é, se eu for realizar escuta, gente, escuta em ambiente privado, seguro e acolhedor, preferencialmente por pessoas do mesmo gênero, se a sobrevivente assim desejar, tá? Preferencialmente. Realizar, ser paciente e escutar. Muitas das vezes as pessoas que vão fazer a abordagem ficam, me conte, me diga, o que é que você passou, como foi? Isso não deve acontecer. A paciência e a escuta é importantíssimo, e não julgar. O que é que você fez para passar por uma situação como essa? Sabe? Isso é uma forma de culpabilizar a pessoa que é a sobrevivente de violência. Fornecer informações extremamente confiáveis e reais. Não, se eu não sei onde é que tem determinado serviço no Rio Grande do Sul, eu não vou falar o que eu não sei. Então, procurar saber dos locais da rede. Se eu não souber, eu digo, eu não sei, mas eu não vou informar errado para aquela pessoa. Informações confiáveis e reais. Né? Outra coisa, não fazer promessa. Olha, se você deixar essa pessoa, você vai ser feliz. Nós não temos bola de cristal, então não posso fazer promessa daquilo que eu não posso ter certeza. Né? A gente não tem como saber disso. Isso é outro mandamento de quem for ator humanitário ou da rede do Rio Grande do Sul, seja estadual, municipal ou os voluntários, etc. Eles precisam ter isso em mente.
fazer somente perguntas necessárias para o próximo atendimento. Não mexer na ferida das pessoas se eu não vou poder ajudar a cicatrizar essa ferida. Né? Não compartilhar informações sem seu consentimento. Isso é básico. Eu só posso repassar para alguém da rede ou algum serviço o caso dessa pessoa se ela disser eu concordo com você. Tem algumas exceções, que é no caso de crianças e adolescentes, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu já vi que minha colega Ana Carol está aqui e a gente sabe disso. Então, tem alguns casos que a gente... Essa exceção, essa regra, ela é rompida, mas, por conta do interesse absoluto das crianças, a gente precisa reconhecer que pode passar, tendo em vista a especificidade de crianças e adolescentes. Priorizar discussões individuais. Gente, reunião de equipe do MDS, do ESD, da secretaria, aliás, discutir casos de fulano, cicrano, de fulaninha, de Maria, de Joana, de Josefa. Não, isso não vai resolver o caso da pessoa. Eu só vou discutir casos de pessoas específicos, com o consentimento da pessoa e se for para ajudar aquela pessoa. Não vamos estimular a nossa curiosidade em cima do sofrimento alheio. Então, priorizar discussões individuais. Jamais enviar dados de pessoas por e-mail sem ter uma senha, sem ter um critério de proteção para poder compartilhar essas informações. A outra questão, que essa aqui cabe muito nessa realidade, é não cabe às pessoas, sejam voluntários, sociedade civil e atores não especialistas dos abrigos provisórios, investigar casos. A gente não é polícia. A gente está para proteger as pessoas e garantir a integralidade do cuidado para essas pessoas. Então, eu, enquanto voluntário ou ator diverso da sociedade civil que está ocupando uma determinada função no abrigo, eu não tenho que investigar. Guardo minha curiosidade para outras coisas da minha vida pessoal, mas não vou mexer na ferida das pessoas, nem investigar. O que é que você fez? Como é que você estava? Não, eu não vou contribuir em nada com isso. Então, não cabe às pessoas a fazer essa investigação. O que devemos fazer? Priorizar que a sobrevivente receba o apoio e os cuidados imediatos necessários para aquele caso. Né? Sempre bato na tecla, violência sexual, todo mundo que trabalha em emergência deve saber que é procurar rede de saúde, que eu possa evitar gravidez indesejada, ISTs, HIV, até 72 horas. Então, precisamos priorizar. Isso tem que ser na ponta da língua para todo mundo que se disponibiliza a trabalhar em um contexto de emergência. No caso de criança, acionar o conselho tutelar, né? Sempre é bom garantir uma boa articulação com os conselhos tutelares para poder garantir essa proteção integral também, um diálogo bilateral, né, para poder trazê-los para a roda e para poder esses momentos de proteção e de discussão. Uma coisa importante é ouvir criança, precisamos ter em conta suas preocupações e vontades. Porém, a gente precisa garantir a segurança e a integridade física e mental das crianças. A gente vai ouvir uma criança e se de repente, não é qualquer pessoa que pode ouvir, mas a gente pode vulnerabilizar essa criança se a gente não tiver o cuidado adequado ao fazer essa escuta. Né? Porque depois a gente dá as costas e ela vai ficar, provavelmente, com aquele perpetrador ao lado dela. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para fazer essas abordagens. Outro mandamento que a gente fala é certificar-se de que o interesse da criança esteja sendo respeitado, principalmente quando tem adulto falando por ela, falando e não permitindo que ela expresse seus sentimentos e tomando decisões por elas. Então, temos que ter esse olhar de águia para poder enxergar além do que os olhos físicos nos mostram. Se tem determinada situação, eu preciso enxergar de uma forma que eu possa cercar, né, essa situação de forma que eu não cause danos, mas que eu fique observando o que pode ter por detrás daquele adulto que sempre toma a resposta, a abordagem, as decisões por aquela criança. Sem, claro, expor essa criança e dizer, me conta o que é que está acontecendo, o que é que essa pessoa sempre fala por você. Senão, assim, eu vou vulnerabilizar e eu vou, inclusive, poder perder essa criança se eu não fizer uma abordagem adequada. E outra coisa é encaminhamentos a serviços especializados
e que isso seja feito por pessoas que tenham competência técnica para tal. Não é uma pessoa que está lá na portaria do abrigo, dizer, olha, você tem que ir para um CREAS ou você tem que ir para a delegacia. Não, quem tem que fazer isso é quem sabe fazer isso. Não estou desmerecendo as funções diversas que existem nos refúgios, nos abrigos. Porém, cada um tem uma função importante naquilo que lhe compete. Para fazer encaminhamentos, a pessoa tem que ter o conhecimento técnico e humano também para fazer determinadas abordagens. Por quê? Por conta de, muitas vezes, todo mundo querer mexer em uma panela, esse angu desanda e acaba, muitas vezes, estragando uma abordagem que seria para proteção, causando más danos à vida dessas pessoas. Isso é algo muito importante. Por isso, a gente, enquanto UNFPA, NU e OIM, parabeniza pela iniciativa de trazer essa temática, porque a gente entende que essa resposta ela precisa ser de proteção para as pessoas. Por isso que a gente pede que esses mandamentos, que a gente chama mandamentos, mas é uma brincadeira, né, no sentido esses princípios, eles sejam não só colocados nas paredes, mas que façam parte da prática de cada uma de nós aqui presentes, cada uma das pessoas aqui presentes, mas que também sejam multiplicados com seus colegas na linha de frente, na resposta dentro dos abrigos e em outros espaços de proteção. Então, terminando aqui, eu não sei se eu consegui cumprir o tempo, eu falo bastante, mas estou à disposição para tirar dúvidas ao final da nossa intervenção. Passo para minha colega Eliana Moreno para dar seguimento. Obrigada, Patrícia. Bom dia para todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eliana Moreno, trabalho no escritório do Acnur e eu estou acompanhando aqui no Rio Grande do Sul desde o mês de junho. Então, um prazer estar aqui também para o Ministério, a SEGES, abrindo esse espaço para essa pauta tão importante, como já falou Patrícia. Então, em consonância com a pauta, todos os pontos que a Patrícia colocou agora, bem importante retomar alguns princípios que são base para esse acompanhamento de uma pauta tão delicada como é a violência baseada em gênero. Frente a isso, acho que a prioridade que nunca tem que ser esquecida é a questão da segurança, né? É o risco de proteção que diretamente está ligado com o risco de perder muitas vezes a vida no pior dos casos, mas que ele se manifesta de outras formas muito mais sutis, né? E aí, a segurança é uma questão muito importante para considerar, retomando aqueles mandamentos que Patrícia estava falando. Sempre considerar que qualquer tipo de medida que seja tomada tem que estar pensada na forma de não gerar mais dano ou não colocar as coisas de uma forma pior, possivelmente, para essa pessoa sobrevivente. Então, a segurança, junto com os princípios como o respeito, considerando que são questões que vão diretamente afetar a autonomia, outros direitos, a dignidade própria das pessoas sobreviventes, respeitar de uma forma considerável também cada situação que possa ser achada, as diferentes formas de violência, elas não vêm de uma maneira direta a ser revelada para nós, né? Então, muitas vezes, com essa sutilidade, é importante considerar questões culturais, questões que já vêm, talvez, de um ciclo de violência complexo, porém, não gerar algum tipo de condutas que encaminhem julgamentos ou algum tipo de culpa nas pessoas que sobrevivem sobre esse tipo de questões. Um ponto que a Patrícia colocou muito importante e que talvez vamos reforçar nas duas pautas é a questão da confidencialidade. A confidencialidade tem um papel muito necessário para que se reforce a segurança, para que se reforce o respeito, sobretudo porque muitas vezes as pessoas sobreviventes, elas não vão entrar diretamente a compartilhar esse tipo de situações com os gestores, os voluntários. É um processo que leva certos momentos para chegar a esse momento que se revela, se conversa de forma mais específica. E quando essa confidencialidade se quebra, não só estamos quebrando
a situação do caso particular. Também estamos gerando um efeito bola de neve para outras pessoas que poderiam estar em situação similar e que de alguma outra forma vai gerar um desconforto. Então, vai criar essa ideia de que talvez melhor não falar, melhor não entrar em confiança, melhor não colocar em conhecimento, porque com certeza a minha situação particular vai ser sempre divulgada de forma aberta. Sabemos que muitas vezes é necessário, né? Em alguns casos, onde as vidas estão em risco, onde estamos falando muitas vezes de crianças e demais. Mas isso ajuda muito para também fortalecer mecanismos, inclusive comunitários e de fortalecimento de capacidades, esse não quebramento da confidencialidade. E a não discriminação, né? Com certeza, muitas vezes nossa sociedade, que tem uma grande carga patriarcal, um pouco com esse toque machista, tende muito a gerar essa forma de culpabilizar e julgar e discriminar, inclusive, as pessoas sobreviventes de violências de gênero. E aí, nosso papel sempre vai ser considerar que talvez eu não me sinto com essa confortabilidade para acompanhar. Talvez podem haver pessoas que estejam mais próximas para estar na pauta sem gerar esse tipo de discriminação. Então, isso se engancha muito bem com uma abordagem, com um princípio que a gente utiliza muito no acompanhamento das diferentes situações de violência baseada em gênero, que é a questão do enfoque centrado na pessoa sobrevivente. E para isso, nós temos sempre que perguntar-nos que tanto, como nossas ações, como nossos acompanhamentos, eles podem realmente ajudar a salvaguardar as vidas das pessoas que podem sofrer esse tipo de situações. E para isso, temos que dar um valor especial a esse tipo de experiências, às necessidades reais que as pessoas têm. Tem uma questão que a Patrícia colocou muito bem, que muitas vezes quando falamos, lá identificamos um caso de violência, automaticamente parece que se ativa um chip que fala, tá, então vamos encaminhar para o sistema de justiça. Só que simplesmente as necessidades das pessoas, os desejos que elas têm nesse momento, que vão acompanhados dos medos, da falta de conhecimento, talvez sobre os serviços, esse tipo de preconceitos prévios que já existem sobre os serviços, não ajudam muito a que esse seja o primeiro caminho. E talvez nesse momento, para nós que estamos talvez de perto acompanhando esse tipo de situações, podem existir outras ferramentas, como temos mapeamento de serviços disponíveis que podamos fornecer e conversar um pouco sobre essas outras possibilidades. Temos essa possibilidade de identificar que nessa experiência talvez alguma questão associada ao acompanhamento psicossocial ou a questões de saúde poderiam ser um pouco mais urgentes que diretamente chegar a esse ponto do atendimento através da delegacia ou outros atores. Então, aqui a gente coloca no centro das decisões as pessoas sobreviventes para que elas consigam entender que têm uma série de direitos e que têm uma série de possibilidades para poder achar um novo caminho, encontrar umas novas possibilidades para superar ou tentar superar aquele ciclo de violência. E claramente isso está ligado com a segurança emocional, física das pessoas. É muito difícil, e eu lembro muito sempre de uma palavra, de uma frase que é, muitas vezes quando se sofre violência, é quase como um momento da vida que você quase que morre e volta a viver, sabe? Porque tem esse negócio de passar por uma série de afetações psicológicas muito fortes, tem todo um conteúdo social, tem todo um conteúdo fisiológico e psicológico que está afetado. Porém, tudo o que seja feito para garantir essa proteção, essa segurança, tem que ser construído em conjunto com as pessoas, ajudando de uma forma muito mais especializada. Se nós somos expertos, vamos dar a reforçada da outra frase. Vamos procurar especialistas para tentar fornecer os melhores encaminhamentos. Jackie, por favor.
E aqui, pensando claramente no processo que está sendo desenvolvido aqui com o acompanhamento das pessoas vítimas das enchentes, também é importante lembrar que nesta pauta, às vezes tem coisas, como já a Patrícia falou sobre aqueles mandamentos, que devem ser pensadas para não fazer ou para fazer de uma forma certa. Eu vou começar com aquelas que não deveriam ser colocadas. Muitas já foram faladas por Patrícia. Mas eu acho que uma das primeiras coisas, às vezes chegam aqueles rumores sobre algumas questões de violência. E às vezes, por não querer envolver-nos nesse tipo de acompanhamentos, porque não conhecemos totalmente, porque às vezes as pessoas falam, ah, é uma briga entre casais, eu não vou entrar aí. Será que com esse tipo de comportamentos estamos ajudando a essa pessoa ou outras pessoas que poderiam estar com situações similares? Talvez não. Então, talvez não omitir, mas talvez tentar de achar uns caminhos certos para chegar à problemática. Não precisamos chegar de forma direta. Ah, você está sofrendo de violência de gênero, você está sendo batida por seu marido, você está com X situação associada à violência. Não. Temos formas, né? E parte desse processo também vai ser deixar aquela provocação de outros momentos para conversar muito mais. Temos que evitar sempre essa linguagem que fale, ah, as pessoas estão sofrendo de violência porque elas gostam de ter esse tipo de tratamentos por parte de quem está gerando a violência. Muitas vezes, quando encontramos situações de violência, não só passam por mim, não só passam por Jackie, não só passam por Patrícia, podem passar por muitas pessoas. E essa descoordenação, às vezes, gera uma revitimização. Então, como geramos formas, como geramos fluxos que ajudem um pouco a isso? A Jackie nos vai falar um pouquinho mais melhor sobre isso. Mas também como é importante que esses fluxos que estão tanto ligados a procedimentos dentro dos espaços de acolhimento, por exemplo, ou sobre os serviços que estão disponíveis, estejam atualizados. E aí deixaríamos como uma primeira provocação. Realmente está tudo atualizado nesse momento? Temos os horários, temos números, temos formas diversas para que isso esteja funcionando de forma certa? Seria importante também considerar. Não precisamos adentrar nos casos, no caso que se não temos a necessidade, nós não somos investigadores, não precisamos entrar com detalhes que talvez não sejam necessários. E aqui voltamos de novo. Se eu não estou com a expertise de gerenciar um caso, de acompanhar de forma certa, talvez melhor encaminhar para os expertos, mas sem entrar a profundizar em algum tipo de detalhe que possa colocar em desconforto as pessoas. E este ponto de aqui é um ponto muito importante sobre a questão de não expor a informação pública sobre os casos ou sobre situações que identifiquem as pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, algumas vezes na mídia, que colocam os nomes de crianças, de mulheres, de pessoas que foram sobreviventes, estamos totalmente vulnerabilizando todos aqueles princípios que falamos sobre a confidencialidade, a segurança, o respeito. E aí é importante que não, por talvez ganhar um espaço de benefício sobre a informação, esse tipo de coisas aconteçam. Então, esse é um ponto muito importante para considerar. E agora eu vou passar rapidinho naqueles pontos, porque não quero atrapalhar o tempo tampouco, muita coisa, sobre o que poderia ser criado. Então, vamos a pensar também que, além da resposta, também temos questões como os espaços de acolhimento fortalecem os mecanismos de prevenção. Aí, claramente, são várias as formas de criar essas ferramentas, né? Por um lado, materiais de comunicação que possam informar sobre as formas de violência, sobre os serviços. Temos espaços de proteção comunitária, rodas de conversa, grupos de apoio que facilitem esse tipo de conversas para divulgar informação e para criar esse tipo de espaços seguros. Temos identificados líderes, talvez comunitários, pessoas que são parte dos espaços, das comunidades, que nos possam ajudar a criar esse ambiente de uma forma segura e respeitosa. Além disso, precisamos não só ter esses espaços de conversa, são super válidos, mas aí precisamos também ter alguns treinamentos um pouco mais especializados sobre esse acompanhamento nos casos, sobre ferramentas para prevenir, ferramentas para mitigar e considerar também que os espaços físicos podem ser espaços que garantam uma segurança ou que coloquem um pouco mais em risco.
a questão sobre os mapeamentos, que já conversei, e, claro, lembrar sempre, se eu não sei o que fazer, eu preciso pedir ajuda de outros. Muito obrigada, peço mil desculpas se talvez me ultrapassei, mas ficamos emocionadas aqui conversando da fala. Jackie, por favor. Obrigada, Eliana. Eu sou Jaqueline Oliveira, sou assistente de proteção, estou atuando aqui no Amazonas também. Eu gostaria de agora, a gente falou muito de falamos de um caminho, de uma abordagem que direciona para não causar danos à pessoa sobrevivente, então, principalmente falando dos princípios que orientam esse nosso trabalho e também um diálogo muito do como fazer, do que fazer, mas é fundamental também que a gente possa falar para onde a pessoa sobrevivente deve ir nessas situações. Então, entendendo que na abordagem a pessoa sobrevivente, em muitos casos, aparecem diversas demandas, até porque a pessoa sobrevivente, na sua integralidade, apresenta já, né, várias necessidades, e que dentro de uma emergência, tudo é emergência, é fundamental que a gente saiba, até dentro dessas emergências, estabelecer o que é prioridade nesses casos. Então, as minhas colegas aqui já trouxeram, principalmente, pensando que a saúde deve ser priorizada nesses casos, nós temos um fluxo que é uma das lâminas, e aí nós podemos compartilhar também posteriormente em PDF, que é justamente esse direcionamento em cores para auxiliar um recurso visual, para auxiliar essa orientação de onde deve ir. Então, em casos de violência sexual, como Patrícia e Eliana já bem falaram, o acesso à saúde é priorizado, até porque esse acesso dentro da saúde em casos de violência sexual é uma corrida contra o tempo para que a gente possa, ali, de certa forma, priorizar e retardar algumas complicações que podem vir em longo prazo, como ISTs, como a gravidez não desejada e, claro, todos os transtornos que envolvem ali o abuso, a violência contra violência sexual. Então, em casos de violência sexual, como traz aqui, é fundamental que a gente possa garantir o acesso imediato dentro das 72 horas, mas isso não impede de que a pessoa sobrevivente, mesmo passando essas 72 horas, tenha que buscar a saúde. Então, é fundamental, até porque no Brasil nós temos a lei do minuto seguinte, que garantiza que a pessoa, para a lei, né, a vítima, deve acessar deve ter o tratamento obrigatório integral como porta de entrada aos hospitais. E, é claro, em casos de criança e adolescência, o conselho tutelar deve ser acionado. E em casos de violência física, é também fundamental que as pessoas procurem os hospitais. Isso é importante saber, porque muitos casos de violência física, pensando ali em resguardar a segurança da sobrevivente, a segurança física dela é buscada a delegacia, mas mesmo nesses casos, a porta de entrada é a saúde. E aí é um ponto que a Patrícia trouxe muito bem, que é fundamental a gente garantir a vida da pessoa. Não tem como fazer uma denúncia sem pensar que a saúde dela, a integralidade dela deve ser garantida em primeiro lugar. Então, aqui no nosso fluxo, que é um fluxo visual, por isso esses dois tipos de violência, elas são emergenciais, porque é justamente para garantir que a gente consiga frear essas consequências a longo prazo. Então, além disso, nós temos o outro ponto também. Se caso a sobrevivente queira denunciar, se é uma agressão que já foi ali atendida a questão da saúde, ela queira denunciar, claro, dentro dos hospitais tem a notificação também que ela pode ser feita, mas ela também pode buscar, caso ela deseja, a delegacia também. Em casos de criança e adolescente, acionar o conselho tutelar. Mas no Brasil, nós temos, para casos de violência contra mulheres, nós temos as delegacias especializadas também no território. E, claro, no Rio Grande do Sul, nós temos tem a Sala das Margaridas também, que é possível fazer um atendimento mais especializado para as sobreviventes de violência também.
E se houver risco imediato à segurança da sobrevivente, a gente sempre traz aqui, é muito importante. A gente quer garantir, mas a gente também precisa recorrer a quem tem as habilidades, competências e ferramentas necessárias para garantir a segurança da sobrevivente. Então, em outros momentos, a gente sempre reforça que nós não temos, por exemplo, eu, Eliana, Patrícia, Tamires, não temos essas ferramentas e habilidades para garantir a segurança da pessoa sobrevivente, mas a gente deve acionar quem, de fato, a quem compete garantir essa segurança. Então, nesse caso, acionar sempre a polícia e, claro, em casos em que a sobrevivente tenha já uma medida protetiva, é importante que algumas cidades tenham a Ronda Maria da Penha, a Guarda Maria da Penha, que pode acionar para garantir essa segurança. E, claro, em casos de criança e adolescente, reforçando acionar o Conselho Tutelar. Para casos de violência emocional, violência psicológica, é importante que a sobrevivente também possa acessar esses serviços também da rede, como CAPS, como inclusive CREAS também, claro que para dar um suporte ou direcionamento também para a pessoa sobrevivente. Em alguns estados, possuem grupos psicossociais também para garantir esse reforço. Inclusive, no Rio Grande do Sul tem um projeto que é do Tribunal de Justiça, que faz esse acompanhamento com mulheres, e aí a gente identificou também que esse grupo ele continua ativo, continua funcionando também, e ele pode ser um momento também para que a pessoa sobrevivente possa ter acesso a esse serviço também. O fluxo, ele é nada mais do que exatamente isso que a gente trouxe. E aí, como a Patrícia reforçou no início, a gente sempre coloca em algum lugar completamente visível para que logo quando aconteça uma situação assim, a gente possa estar acionando também diretamente e saber para onde encaminhar, principalmente nos casos de violência sexual e violência física, que é uma corrida contra o tempo, pensando nessas consequências a longo prazo, é fundamental que a gente saiba para onde caminhar. E esses espaços que estão em branco, né? Assim, por exemplo, embaixo da saúde, a gente normalmente preenche com o nome dos locais também. Então, é claro, entendendo a especificidade de alguns serviços que, por exemplo, o hospital da criança, que tem um limite da idade também para atendimento, hospital das mulheres, para onde referenciar. E nesses casos de emergência, nesses casos de traz esses pontos, nós temos sempre um mapeamento que é fundamental fazer para o que nós temos na rede, que é o que mesmo trouxeram também. Não adianta a gente fazer um direcionamento para um serviço, sendo que ele realmente não está funcionando, que a pessoa sobrevivente pode chegar até lá, mas que ela vai encontrar portas fechadas também. Então, até nesses casos, fazer a denúncia, buscar ajuda, é um momento muito sensível para a pessoa sobrevivente, que caso tenha alguma situação em que seja uma barreira para o acesso, é possível que a gente nunca mais tenha, é possível que a sobrevivente nunca mais tenha a autonomia para fazer esse tipo de apoio, né? A gente tem diversos casos pelo Brasil, inclusive do acessibilidade, né, dos serviços da rede, que identifica a pessoa sobrevivente, né? Recentemente, casos em que liga solicitando uma pizza, algumas coisas assim. Então, isso são exemplos de como é fundamental estar alerta e, principalmente, saber o que não fazer. Isso. Então, nos casos, e aí a gente traz mais um ponto que uma lâmina também, o que são dúvidas, né? No caso de lesões corporais, nesse caso, a delegada ela vai solicitar o exame de corpo de delito dentro do ML, mas o que fazer se a sobrevivente resolver denunciar a agressão? É claro, nesse caso, em caso de violência sexual, que ela queira fazer a primeira denúncia, a gente sempre reforça, como a Eliana trouxe nos princípios orientadores, que há um enfoque centrado na sobrevivente, nas necessidades dela, mas é fundamental que a gente também explique que é necessário, antes de tudo, ela resguardar a saúde dela. Então, é claro, e aí, nesse sentido, ela pode procurar a delegacia especializada para registrar o boletim de ocorrência e a fim de que se instaure um inquérito policial também. E aí,
a gente traz também que durante os primeiros anos da pandemia, alguns serviços eles foram trabalhados, né, para se tornarem remotos também, e tem a delegacia online, que é possível fazer esse registro, mas, claro, dentro das delegacias como eu falei, dentro das delegacias do Rio Grande do Sul, tem um espaço de atendimento direcionado a sobreviventes de violência, né, doméstica, principalmente ali. E no caso de violência sexual e abuso, estupro, o que fazer? Encaminhar a unidade hospitalar de referência para avaliação médica, tratamento de lesões, tratamento e prevenção de gestação, infecção sexualmente transmissível, coleta de vestígio e apoio psicológico também. Então, nesses casos, reforçando o que a gente já trouxe aqui também. E informações para sobrevivente sobre encaminhamento. E aí a gente entende que esse fluxo ele é baseado para o contexto de emergência que nós temos no norte do país. Então, algumas informações, como, por exemplo, acolhimento na rede de saúde e assistência, acesso gratuito à anticoncepção de emergência e profilaxia, isso é fundamental dizer que esse acesso ele é gratuito, isso para a gente que é usuário do SUS e de outros programas do governo, são informações que como eu posso dizer, são batidas já, né? A gente já tem muito acesso. Mas, por exemplo, para a população migrante e refugiada que está chegando, que entende, às vezes algumas informações são, por menores que sejam, são informações que podem salvar vidas. Então, além disso, é possível dizer que existe uma grande rede de proteção multissetorial que vai apoiá-la e que ela tem o direito de ter acesso ao apoio emocional e psicossocial também, a possibilidade de produção de provas, solicitação de afastamento do agressor e outras medidas protetivas também. Ao buscar os serviços de saúde, a sobrevivente não é obrigada a denunciar. É importante a gente reforçar isso também, para que ela saiba que a autonomia dela e que, nesse momento, a gente não pode decidir por ela, por mais que, em muitos casos, a gente, né, queira, como Patrícia, de boa vontade, trazer esse momento, mas é importante reforçar que é fundamental ser a escolha dela, até porque cada pessoa sabe sobre sua vida e sabe como decidir. É possível que ela não denuncie hoje, mas ela pode denunciar amanhã, em outros dias também, que ela tenha ali um reforço das habilidades emocionais também para esse momento. E aí, por último, já para finalizar, Kélvia, a gente tem como fazer esse mapeamento, né? Até que a gente falou para onde, o que fazer, o que não fazer, como fazer, mas é fundamental também que a gente tenha esse mapeamento. Então, esse é um modelo, inclusive, Paty, depois se você quiser complementar, é um modelo em que justamente são informações essenciais sobre os serviços, a porta de entrada para casos de violência de gênero. Então, nesse momento, são informações muito básicas. Qual o local? Qual o nome do local? Hospital. Qual o endereço do local que está funcionando? Então, por exemplo, os hospitais de campanha. Qual o endereço? A porta de entrada. A gente sabe que os hospitais de campanha, às vezes, têm uma grande estrutura. Então, qual a porta de entrada? Se é por uma rua, se é por outra rua. Isso é fundamental também, porque em muitos casos que a sobrevivente chega e ela não tem condições de estar caminhando na rua, em serviço também. Então, essa informação da porta de entrada, às vezes, os hospitais têm mais de outros locais, né, de acesso, é fundamental. O telefone também e informação. Ele é direcionado para atendimento de crianças e adolescentes até certa idade, para mulheres também. O hospital ele está funcionando, mas esse local dele é específico em outra parte. Isso serve para todos os serviços da rede também. Então, para a rede de atenção básica, para a rede psicossocial, a rede socioassistencial. Esse mapeamento ele é maior também, ele traz todas essas... O que você está pegando aí? Tá bom? Paty e Eliana, se vocês quiserem complementar. Só reforçar aqui, o nosso lema é informações salvam vidas. Então, por isso que a gente precisa ter esse mapeamento sempre atualizado para poder garantir a atenção integral, resolutiva, humanizada, né, e evitar que a pessoa fique de porta em porta
buscando a atenção e não ter seu resultado, sua atenção adequada. É isso, eu acho que a gente deixa atrás dúvidas, não sei se a Liana quer, e passa para a nossa colega Tamires Lunardi. Oi, colegas. Bom dia a todas e todos. Vou projetar aqui também. Primeiro, queria agradecer as colegas do MDS e da SEDES pelo convite. Nosso tópico hoje, seguindo muito do que as colegas estão falando e trouxeram, é uma decorrência, né? Também é uma forma de violência baseada no gênero e traz algumas especificidades que talvez vocês saibam muito também, mas com outros nomes, né? Com um outro entendimento do que acontece aí na prática do dia a dia de vocês. Como a minha colega Patrícia bem falou, o nosso objetivo aqui é uma conversa, né? Já podemos trocar um pouquinho com a Fernanda no chat, então a gente incentiva vocês também a deixarem as perguntas no chat, a gente pode trazer isso não só na nossa fala, mas depois estender, trocar contatos, né? A Patrícia já deixou nossos e-mails no slide, a gente pode botar no chat também. Nosso objetivo hoje muito é fazer um diálogo franco, embasado com vocês, trazendo algumas coisas das nossas práticas, do dia a dia e do que a gente pode beber de fontes, né, de experiências em outros lugares do mundo, não com o objetivo de impor nada aqui na resposta ao Brasil, mas sim beber de boas práticas, né, o que já funcionou, então a gente tem que aproveitar o que nós temos aí de boas práticas e do que já aconteceu. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje, eu vou só abrir aqui para apresentar um minutinho, a gente vai conversar sobre a proteção contra o abuso e exploração sexual. Se alguns e algumas de vocês já participaram em reuniões com colegas do Sistema ONU, já vai ter ouvido a frasezinha a palavra PSEA muitas vezes, que então é a proteção contra o abuso e exploração sexual em inglês. E aí, bom, pronto, aqui, vocês me avisam se estiverem vendo, deixa eu só botar vocês aqui também para aparecer. Pronto, tá tudo certo? Aparece direitinho? Pronto, obrigada. Bom, colegas, só para, então, uma introdução breve de por que a gente foi convidado tão gentilmente, né, pelos colegas do MDS, etc., para falar sobre esse tema com vocês. No âmbito do Sistema ONU, e aqui estamos com 3 agências, né, UNFPA, OIM e Acnur, desde 2003, o secretário-geral tem visto a necessidade de estabelecer regras sobre o trabalho das próprias pessoas da ONU e dos seus parceiros, das organizações da sociedade civil, governos, quando tem uma parceria mais formal, porque a gente teve um momento de muitas denúncias de comportamentos inadequados. E aí, a partir disso, foram estabelecidas várias regras que estão em desenvolvimento. Então, 2003 é muito recente, né? São 21 anos aí. E que estão em constante mudança e evolução para melhorar, com qual objetivo? Para melhorar o trabalho, não só do Sistema ONU, mas dos seus parceiros, dos governos relacionados, dos exércitos, das forças de segurança, quando a gente está numa resposta humanitária ou até de desenvolvimento, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Essas 3 agências com experiência, que a gente tem trabalhado muito junto, em especial a IEM Acnur, no âmbito do Sistema ONU no Brasil, que são várias agências, a gente tem uma rede em que a gente senta, todo mundo junto, e tenta trabalhar junto, e avançar esse tema no país. É um parceiro robusto, com muita experiência, que a gente fica muito feliz de trabalhar junto também. Então, eu e a Eliana vamos falar muito aqui a partir desse lugar interagencial também. Então, acho que isso é muito importante, a gente mostrar que são regras não de uma organização, não de 2, mas de um sistema, e que o Brasil, né, por ser um parceiro da ONU, ter um marco de cooperação assinado conjuntamente, esses princípios ajudam a refletir no nosso trabalho. Então, não são regras que a gente vai... tem uma força vinculante no dia a dia do trabalho de alguns de vocês, alguns sim, mas mais do que isso, a ideia hoje é ter uma reflexão, né, sobre como que as nossas ações e o nosso trabalho é permeado por riscos, né, de abuso e exploração sexual, e como minha colega Patrícia bem falou, o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos também. Então, começando aqui,
Consegui passar? Pronto. Então, o que é, né, o abuso e exploração sexual e a proteção contra isso? É diferente da tipificação de abuso sexual e exploração sexual que temos na legislação brasileira, que é um crime, né? São crimes, está tipificado, então, como as colegas já falaram, são violências baseadas no gênero, seguem os caminhos do boletim de ocorrência, etc. E aqui o caminho é um pouco diferente e a gente vai explicar por quê. Porque ele se refere a normas de conduta, né, para os trabalhadores, as pessoas trabalhadoras humanitárias e de desenvolvimento. E as organizações da sociedade civil, ONGs, que trabalham nessas áreas e os governos também. E aí eu acho que é muito interessante, como a gente tem um público diverso hoje aqui, né, gestores que são de ONGs, organizações da sociedade civil, autoridades locais, de entenderem e olharem, né, para dentro, voltarem aí para um dever de casa, quais são as regras de conduta do pessoal da sua organização? Né? Tem regras de conduta já estabelecidas, ao entrar, teve que assinar né, algo dizendo, ali entendi as regras de conduta. Como que isso é feito? Acho que essa é uma reflexão bem interessante para vocês, porque às vezes muitas das organizações, até das internacionais, como por exemplo, Avice, Caritas, tem esses seus códigos até vindos internacionalmente, né? Então, é uma questão de traduzir, adaptar, mas também vocês podem desenvolver aqui localmente. Então, hoje a gente vai falar não sobre o que é abuso e exploração para a legislação brasileira, mas sim sobre essas regras, essas normas internacionais, o que se entende por isso dentro do trabalho humanitário. E por que a gente vai começar por algo muito específico? Eu não vou começar falando o que é um, o que é outro. A gente vai começar falando sobre o poder que a gente tem quando a gente está trabalhando em situações, especialmente de emergências, né? Emergências humanitárias. Por quê? Vamos estar trabalhando com pessoas em situações de extrema vulnerabilidade. Nesse caso, né, que perderam parentes, perderam suas casas, foram afetados, pessoas preocupadas com o seu dia de amanhã, ou sofrendo algum impacto físico da situação. E, a partir do momento em que nós nos apresentamos como trabalhadores, né, como alguém que é o gestor do abrigo, né, que detém o poder, digamos, sobre esse abrigo, que decide quem entra, quem sai. Claro que a gente sabe que tem as regras suas, tem as regras locais, mas, às vezes, as pessoas estão tão impactadas, tão afetadas, que elas não conseguem, né, discernir que aquela escolha de quem vai receber alimentação naquele dia primeiro ou depois não tem, ou tem uma lógica, ou tem já um protocolo, e não é necessariamente uma benfeitoria daquele gestor do abrigo, por exemplo. Então, a gente começa falando sobre o poder. E que poder que a gente tem? Algum colega que trabalhe na portaria do abrigo, por exemplo. Pode falar, você não tem poder nenhum. Eu só como por ordens. Não tenho poder nenhum, eu sou o último aqui na hierarquia do abrigo, mas a partir do momento em que ele aparece, primeiro que ele tem muito poder, né, de decidir quem entra, quem sai. Né? As pessoas podem vê-lo, né, os beneficiários podem vê-lo como alguém que detém muito poder, alguém ali com as chaves do alojamento para ele, né? Alguém que vai decidir se essa pessoa vai ter um teto para dormir, né, naquela noite. A partir do momento que ele está ali naquela posição, ou uma outra pessoa, né, alguns exemplos aqui. A partir do momento que a gente chega no carro oficial aí das sedes para visitar um abrigo, você é percebido como alguém com poder. Né? A gente chega numa atividade com as nossas camisetas, com os coletinhos, quando a gente faz uma entrevista, né, uma análise para ver se a pessoa vai entrar naquele abrigo, se ela vai receber uma assistência ou não, as colegas estavam contando ali dos auxílios que estão sendo praticados hoje, somos percebidos, né, como pessoas que têm poder também, apesar de que a gente pode não nos ver como pessoas que detenham esse poder, né? Então, o que é importante a gente ter de reflexão, e vocês levarem para os seus colegas também, é de que nessa posição, no trabalho que a gente faz, a gente sempre vai ser percebido como alguém com um poder, né? Independente do poder que a gente realmente tenha, ou que a gente acha que tem ou não.
com os nossos beneficiários, a gente sempre vai ser visto como pessoas que detêm poder sobre a vida dessas pessoas, né? De que escolher quem vai receber o benefício, quem não vai, quem fica no abrigo, quem não fica. Então, e o importante é, o que a gente faz com esse poder percebido, né? Essa é a equação que a gente quer trazer e chamar a atenção para vocês hoje. A gente parte, então, desse poder percebido, né, de que as pessoas atribuem aos trabalhadores humanitários, a quem está gerindo esse abrigo. A gente soma com relações de poder desiguais também em relação a gênero, né, a violência baseada no gênero, como as colegas já apresentaram, soma essas situações de extrema vulnerabilidade, né, em que as pessoas se encontram, com fragilidade emocional, preocupação sobre o seu futuro, preocupação com a segurança da sua família, e somamos também as ações e as decisões que nós, os trabalhadores, vamos tomar. Né? O abuso e a exploração sexual, ele não acontece, não é um fenômeno meteorológico, não é algo que acontece inerentemente à resposta humanitária, não, sempre vai acontecer. Não, há riscos de acontecer, mas vão ser as decisões dos trabalhadores e trabalhadoras para que isso aconteça mesmo ou não. E essa matemática, né, esses elementos todos que vão gerar essas situações quando nós, trabalhadores, né, estaremos cometendo e realizando elas. E o que elas são? Pronto, agora vamos lá no entender. Então tá, Tamiris, o que é o abuso, o que é a exploração sexual? Então, exploração sexual, qualquer abuso, efetivo ou tentativo, não importa necessariamente que tenha acontecido, em uma situação de vulnerabilidade, poder ou confiança, com propósitos sexuais, incluindo, mas não limitado a, aproveitar-se financeiramente, socialmente ou politicamente da exploração sexual de outra pessoa. E o abuso? Contato físico de natureza sexual, efetivo ou tentativo, né? Então pode acontecer ou não. Ai, perdi aqui, gente, perdão. Pela força, em condições de desigualdade ou sob coação. Ok, qual que é exatamente a diferença entre um e outro? A exploração, ela tem muito esse viés da transação, de trocar algo por favores sexuais ou por tentar, né, que isso aconteça. Então, um exemplo é, eu vou só vou deixar você e sua família entrarem neste abrigo se você me der o seu telefone, né? Eu só vou deixar, hoje para você estou dando 2 cestas básicas ao invés de 1 para todo mundo, mas semana que vem eu gostaria de sair com você. Então, são alguns desses exemplos em que tem essa transação. Já o abuso, ele é uma agressão sexual mesmo, é algo físico, né? Que aí, né, pode ser tentativo ou realmente efetivado. Então, e até uma ameaça, por exemplo, dizer que gostaria muito de, nossa, né, tá ali conversando com uma pessoa beneficiária, então tá, você vai para aula agora, vai para tal atividade, e, mas nossa, queria muito te dar um beijo hoje porque você tá muito bonita. Isso também é um exemplo de abuso. Por que a gente traz esses conceitos para vocês? Porque eles são imperdoáveis, eles não são tolerados. E porque cada vez que acontece algo assim, como, por exemplo, um colega dizer, nossa, você tá tão bonita hoje que eu podia te dar um beijo, né? Ainda na sociedade que a gente vive, patriarcal, machista, isso pode, é uma brincadeira, não foi nada, não aconteceu nada de fato, mas isso mina a nossa reputação e o nosso trabalho. Nosso trabalho é de proteger essas pessoas. E a partir do momento que uma mini ação dessa, né, mini pensando no que poderia ser argumentado, né, por colegas, não foi nada, só falou que queria beijar. Isso mina o nosso trabalho, isso afeta profundamente a proteção dessas pessoas. Por quê? Para
um colega, pode dizer que não, foi coisa pouca, não foi nada, mas para essa pessoa pode ser algo muito grave e que afeta gravemente a própria até percepção dessa pessoa e a proteção que ela sente nos espaços que a gente trabalha, por exemplo. E quem que pode fazer esse tipo de coisa? É qualquer pessoa? Não, vamos ser nós, né, os profissionais humanitários, os profissionais dos governos, as organizações da sociedade civil. Eu sou um voluntário. Você está incluído também. Não é porque você é voluntário que você não tem que ter um certo tipo de conduta, né? Que não seja esperado uma conduta de você. Por isso que é muito importante, até já comentando aqui, para as organizações de sociedade civil e outras que recebem voluntários, também fazer algum tipo de treinamento com eles, também pedirem para assinar um código de conduta, fazer ali uma sessão rápida, explicando dos comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. Então, isso é algo muito importante para ter em mente também. Claro, a gente sabe que numa emergência é tudo muito rápido, as demandas são muito urgentes, né? São população também é muito grave, né? Também gera repercussões muito graves e, às vezes, danos muito longos, né? Na vida de quem for afetado. Então, acho que uma mensagem importante para vocês é de que todas as pessoas com as quais vocês trabalham precisam ter, né? Seguir essas regras de conduta, viver, né? E trabalhar sob o melhor padrão de comportamento também, né? E aqui, então, a exploração e o abuso sexual, a gente está falando de nós, né, trabalhadores, contra os beneficiários. Vou botar esse slide aqui que explica melhor. Cadê? Aqui. Pronto. Então, é de nós com os beneficiários. Né? Então, um pouquinho aqui, um resuminho do que a gente conversou para vocês terem à mão, e depois a gente pode compartilhar a apresentação também. Mas, na atividade nossa, no nosso trabalho diário, a gente precisa também pensar no assédio sexual. O que é isso? E contra quem é isso? É entre nós mesmos, entre os nossos colegas. Precisa ser da mesma organização? Não. Mas, quando somos colegas, independente se seja um colega de uma secretaria, com um gestor de abrigo, com alguém de uma organização das Nações Unidas, com alguém da sociedade civil, a relação de poder ela é diferente. Ainda que haja, né, aí um poder percebido de uma forma diferente, não há a questão da vulnerabilidade, né? Então, as relações são diferentes. E é muito importante a gente trazer isso, porque precisa estar muito, sempre muito claro e presente no trabalho de todos nós também, que a má conduta sexual, né, a exploração, o abuso e o assédio sexual não são permitidos. Eles devem ser combatidos a todo o tempo, nas nossas no nosso dia a dia. Né? Por muito tempo se virou a cara, ouvi dizer que meu chefe faz tal coisa e convida para jantar, não vou fazer nada porque esse não é meu problema. Não, é um problema de todo mundo. Porque assim como a abuso e exploração sexual, o assédio também acontecendo nos nossos locais de trabalho, mina o nosso trabalho e corrói, né, a nossa missão e o que a gente está querendo fazer. Então, o assédio sexual, né, entre colegas, entre pessoas, não entre trabalhadores e beneficiários e pessoas afetadas por essa situação, e sim entre trabalhadores, seja governo ou com pessoas da sociedade civil, não importa muito isso, claro que isso vai importar para os mecanismos de investigação e de denúncia, mas, e o que é isso? Né? Então, é os avanços ou condutas indesejadas de natureza sexual. E também criar ambiente intimidador ou que só numa condição para o emprego. Por exemplo, o que é criar um ambiente intimidador? Piadinhas de cunho sexual, né? Falando da aparência da pessoa, o que você gostaria de fazer com a pessoa, etc. Avanços, né? Então, aqui, tocar, beijar a pessoa, né? Fazer algo, né? Ter essa questão física, ou também, né, como eu falei, de criar um ambiente. A própria fala é uma forma, e tentativas de agressão,
e estupro, etc., que, né, são bem tipificados na nossa lei também. Para a gente, hoje, o nosso foco, né, a minha colega Eliana vai comentar agora de mais alguns pontos com vocês, é a exploração e o abuso sexual, mas a gente queria muito trazer o assédio sexual também, só para deixar isso na mente de vocês, né, do que é importante termos em mente, assim, durante o nosso trabalho diário. Eu ia passar por alguns exemplos de casos, mas a gente pode compartilhar o PowerPoint com vocês depois. E aí, pelo adiantado da hora, eu vou já passar para minha colega Eliana, que vai nos contar um pouquinho sobre, agora que a gente, né, pincelou um pouquinho sobre a diferença entre abuso, exploração e assédio sexual, o que fazer e como prevenir esses casos, especialmente de exploração sexual e abuso sexual. Eliana. Obrigada, Tamires. Eu vou tentar de novo dizer rápido. Mas, então, gente, já estamos aqui um pouco com uma base mais conceitual e agora temos que pensar um pouco como agir em duas frentes muito importantes. Desde como prevenir até também como responder. Mas vamos pensar também de forma interna e também um pouco para fora. Como prevenir? Como muito bem falou Tamires, é bem importante que todos nós que estamos acompanhando este tipo de emergências, onde de uma forma direta estamos brindando algum tipo de assistência, que parte desde brindar informação entre coisas muito mais grandes, como questões de entrega de apoio com dinheiro, assistência, auxílios, outro tipo de questões muito maiores, sempre tenhamos uma base de falar da importância de ter políticas internas, códigos de conduta, guias ou mecanismos que ajudem a fortalecer a importância de garantir a salvaguarda das pessoas que estamos brindando esse tipo de assistência. Então, qualquer tipo de assistência deve ter, de fato, alguma paragrafinho, alguma coisa onde todos nos lembremos da responsabilidade que temos com as pessoas assistidas. E como muito bem falou Thaís, parte para todo mundo, né? O motorista, a pessoa, o vigilante, até o chefe maior das nossas organizações tem que ter essa ciência sobre esse tipo de ações. Para isso, bem importante ver ao interior de nossas organizações como está sendo refletidas esse tipo de condutas, se está tendo esse tipo de análise, e nesses treinamentos que todos nós estemos cientes que este tipo de informação tem que ser uma coisa de primeira mão. E para isso também ter essa oportunidade, né? Todos nós que estamos acompanhando os centros de acolhimento, os abrigos, as comunidades, o mutirão, todos os espaços são importantes ter sempre esse processo de avaliar pontos de risco que possam facilitar que se gere esse tipo de condutas, que não esperamos que cheguemos a isso, mas sempre estarem nesses olhos super alertas, super atentos de qual poderiam ser esses riscos. E aqui eu faço um gancho com uma pauta mais importante. As comunidades estão cientes desse tipo de riscos. Parece muitas vezes que as pessoas acham que por estar vulnerabilizadas, por ter sofrido esse tipo de situações, como este tipo de enchente, este tipo de... que parece que, por exemplo, agora, com a chegada das chuvas, as pessoas ainda se sentem mais vulnerabilizadas, saíram de suas casas, e todo aqueles itens, aquelas entregas, assistências que a gente está dando para melhorar, mitigar a situação atual, elas recebem de uma forma agradecida, mas muitas vezes também sentem que se gera esse tipo de condutas, é normal gerar algum tipo de confiança que pode chegar a esse tipo de conduta pior, que pode ser aquela que configura uma situação de exploração e abuso sexual na pior das formas, até questões muito mais simples. Então, nossas condutas e o que nós também podemos refletir para o trabalho comunitário tem que estar nessa ideia de ligar as pessoas com que estas condutas estão proibidas por parte de todo o pessoal que está trabalhando e acompanhando a assistência, tá? E é bem importante divulgar essa informação que seja confiável, mas também facilitar ferramentas que, por exemplo, temos nos abrigos, temos pessoas, às vezes, de diferentes nacionalidades, as questões da cultura, a questão do idioma também muitas vezes facilita, e como falamos com a pauta de prevenção de violência de gênero, que espaços estão sendo criados para falar sobre isso?
rodas de conversa, materiais de comunicação, algum tipo de material audiovisual que ajude a facilitar esse tipo de contato. Pouco tomando a pauta de será necessário criar mecanismos ou meios de denúncia para esse tipo de situações? É importante colocar aqui, isso talvez como uma provocação também, de quais seriam essas formas, né? Porque pode ser o contato pessoa a pessoa, pode existir algum número que acompanhe, pode ser também algum tipo de helpline que dê esse tipo de apoio. O mais importante é garantir que as pessoas saibam e que exista também uma equipe preparada para atender e acompanhar esse tipo de situações. Agora, como pode passar, por favor? Como responder? Porque tá, estamos falando da prevenção, estamos entrando nessa ideia de que não aconteçam esse tipo de situações, mas se acontece, seria importante agir o mais rápido possível, sim, baseado um pouco também nos princípios que conversamos sobre a pauta de violência baseada em gênero, garantindo uma escuta que nos permita estabelecer de forma rápida alguns fluxos baseados nos interesses, de novo, das pessoas. Talvez se eu não tenho também, de novo, essa expertise para acompanhar a pauta, seria bom ter algum tipo de pessoa dentro das organizações da sociedade civil, dos voluntários, dos gestores dos abrigos, a mesma estrutura do governo que possa facilitar esse tipo de acompanhamento para garantir que esteja sendo de forma certa. Existem uns direitos que as pessoas têm, ainda quando este seja talvez um fluxo que está ligado talvez com pessoas que estão brindando assistência. É importante que as pessoas também saibam que existem esses outros fluxos que são parte da rede de proteção local que muito bem apresentou a Jaqueline. Mas também internamente, a gente tem que garantir uma questão de confidencialidade de novo, consentimento, processo para garantir que esse análise sobre o que aconteceu possa ser acompanhado de forma certa. Esse tipo de situações, vamos a falar sempre como possíveis situações que acontecem, para não entrar já num processo de definir que efetivamente aconteceu, mas temos as pessoas têm que ter o direito de ser acompanhadas nesse tipo de medidas. E quando falamos do código de conduta, das políticas no slide anterior, é porque também esperamos que existam algum tipo de medidas para aquele que possivelmente foi o agressor desse tipo de situações. Tamires? E aqui, um pouco na importância dessa base dos princípios, retomar os princípios orientadores que são parte da obrigatoriedade ligada ao boletim do secretário-geral, que fala efetivamente que esses são os atos mais graves de má conduta que podem existir, porém, tem alguns princípios como que as atividades sexuais com crianças são proibidas, não temos a possibilidade de ter algum tipo de troca de dinheiro, emprego, assistência em troca de relações sexuais, está totalmente proibido, porém, nenhum tipo de relacionamento sexual com as pessoas que estamos acompanhando, acolhidas, beneficiárias das diferentes ações na emergência poderiam ser aceitadas. Todo mundo tem que estar atento, né? Se eu não sou que estou gerando a exploração, mas se eu estou conhecendo que talvez algum colega ou outra pessoa está gerando esse tipo de condutas, temos uma obrigação também de colocar em conhecimento essas questões e temos que criar um ambiente que seja favorável para prevenir e mitigar esse tipo de riscos. E por último, a gente queria colocar que efectivamente essas são diferentes questões complexas, são dos principais riscos que acontecem talvez na tipo de resposta emergencial, como no que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Porém, é muito importante estar alertas a todas estas diversas formas de acompanhamento. E aqui, nossa ideia de estender as mãos para continuar trabalhando em conjunto é poder fortalecer algumas ferramentas, como muito bem foi colocado no chat. É importante, talvez, pensar se vai existir algum tipo de mecanismo para acompanhar esse tipo de pautas. De nosso lado, também como rede a nível nacional, estamos na total
garantia de acompanhar, e estamos super disponíveis para acompanhar nesse tipo de procedimentos, com modelos também que já funcionam em outro tipo de resposta, que podem ser claramente adaptados para a situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul, claramente continuar nessa fase de capacitação. Isso daqui é uma questão muito rápida, mas que ela precisa talvez ter uma maior abordagem em outros espaços, e temos uma proposta que talvez depois podemos entrar em mais detalhe para compartilhar sobre alguns materiais informativos e de comunicação que esperamos ser adaptados para a emergência. Muito obrigada. Acabei às 12 horas em ponto. Mas sé que nos ultrapassamos, mas esperamos que tinha sido de muito interesse para todos, e ficamos aqui abertas a ouvir, escutar comentários, perguntas e demais sobre estas duas pautas tão importantes. Obrigada a todos e todas. Obrigada. A gente agradece pelas excelentes reflexões aí que trouxeram Patrícia, Jaqueline, Eliana, Tamires. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E aí, enquanto vocês trazem essas reflexões, a gente tivemos algumas manifestações aqui no chat. Vou trazer alguns aspectos, e aí quem também quiser se manifestar, pode usar aí o dispositivozinho de levantar a mão. A gente tá aqui no limite do nosso horário, mas a gente tenta pelo menos fazer uma discussão rápida, acho que foi bastante rica sobre esses princípios orientadores, as condutas importantes não só para os profissionais, mas também para os voluntários que estão atuando, observar, para a gente garantir aí direitos e não vulnerabilizar ainda mais, pessoas que estão aí em situação de violência nesse momento. A gente teve aqui uma pergunta da Fernanda, que era sobre se está previsto o lançamento de mecanismos de retroalimentação e queixas comunitárias para as populações abrigadas do Rio Grande do Sul. A Patrícia Ludmila, do UNFPA, inclusive, fez algumas manifestações aqui no chat, Patrícia? Acho que se depois você quiser falar um pouco. A gente tem informação que tivemos algumas iniciativas nesse sentido, Fernanda, muito lideradas pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Então, acho que é um assunto também para a gente conhecer melhor essa abordagem, como está se dando, e depois a gente passa um pouquinho aí para a Patrícia poder comentar um pouco sobre isso. A Patrícia também trouxe aqui um comentário, mais direcionado aí aos colegas da SEDES, do MDS, da importância de reforçar a necessidade de diálogo da rede SUAS com a rede de segurança, para que possamos alinhar discursos, abordagens, elaborar materiais conjuntos. E aí, sobre isso, Patrícia, a gente também já dá um informe de que temos feito, por parte da assistência social, essas aproximações, articulações com agentes de segurança, nesse sentido de alinhar fluxos, abordagens, enfim, que é importante a gente seguir também com essas articulações para garantir uma atuação mais concreta nesse sentido. Aqui tivemos também a manifestação do Roberto Henrique, só lembrando, chamando a atenção de que, no caso dos registros de ocorrência, a delegacia online não permite que as mulheres vítimas de violência peçam medidas protetivas de urgência. Então, ele fez essa observação aí durante a fala da Jaqueline. E aí tivemos também algumas manifestações aqui do pessoal da Vivolunteer, que é a organização que trabalha com a questão de voluntários, com o Fabian, que tem acompanhado também aí a nossa live, o nosso apoio técnico. Bom, gente, é isso das manifestações. Acho que eu abro agora, nesse final, para que vocês possam comentar, fazer as falas finais, tá bom? Fiquem à vontade. A gente pede só que seja breve para a gente poder cumprir, já estamos passando aí do horário, para não passar ainda mais esse horário, mas fiquem à vontade para as manifestações. Pode falar, Patrícia. Na realidade, eu queria só reforçar aqui, na segunda fala, da Eliane e de Tamires, gente, a gente não pode usar indevidamente o poder que a gente tem. Ponto. A gente não pode fazer isso. E se fizer, a gente precisa saber como reportar. E aí, com relação a reportar e garantir a proteção absoluta também dessas pessoas. Uma das questões que eu queria só reforçar, Fernanda, não sei se contemplou, se a gente conseguiu responder a sua pergunta, mas é importante a gente diferenciar
os casos de violência de gênero, né, no caso em geral, e nos casos de abuso e exploração cometidos por atores envolvidos na resposta. No caso de GBV, a gente precisa garantir a confidencialidade, o sigilo, a segurança daquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com esses mecanismos de accountability e de feedback para não expor mais as pessoas. E a ideia das Nações Unidas é usar os equipamentos do Estado brasileiro e não sobrepor com penduricalhos criados por nós. A gente vem para apoiar e não para sobrepor o que já existe na rede de proteção e nas políticas públicas nacionais. Porém, os gestores de caso que estão acompanhando esse caso individualmente têm a prerrogativa de tanto fazer esse monitoramento para e passo, né? Então, só para poder ficar essa situação clara, né? E no caso dos casos de SEA, de abuso e exploração, sim, a gente, como as meninas bem abordaram, mas é importante a gente ter em mente sempre mecanismos de accountability e de feedbacks para a comunidade afetada. Isso é uma prerrogativa das Nações Unidas, de trabalhar sempre com esses mecanismos, e a gente está à disposição para construir com vocês e não chegar com pacotes prontos, porque a ideia não é sobrepor, mas apoiar todas e todos vocês. E aí, né, deixando minhas considerações finais, estamos à disposição para construir, juntamente com vocês, fazer esse mapeamento da rede e disseminar essas informações para os demais atores da rede, para além da assistência social. Eu vejo que a assistência social está sendo desbravadora, abrindo essas trincheiras, provocando essas discussões, e a gente, como Eliana terminou lá, falando de dar as mãos, a gente dá as mãos a vocês, sejam os voluntários, sejam os atores da rede, para poder arrebanhar outros atores da rede SUAS, rede de segurança e rede de justiça, para que a gente possa falar a mesma língua e garantir a proteção integral a essas pessoas que estão passando por uma situação de grave violação e que perda, né, das suas dignidades, tendo em vista um contexto, enfim, climático, mas é isso. Muito obrigada e estou à disposição. Meus dados, meus contatos foram colocados aí nos slides, mas estão com a Kélvia, pode passar número de celular, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Eliana Moreno. Obrigada, Kélvia. Eu queria reforçar o ponto bem importante dos processos comunitários. Eu acho que é começar a investir um pouco mais para esse reconhecimento sobre esse tipo de riscos, também permite que as pessoas se sintam garantes de direitos e dá a possibilidade que, de alguma forma, a gente também pode acompanhar de forma certa essas experiências. Nós nunca falamos de quantos casos foram identificados, falamos de qual é a percepção do risco das pessoas frente a sofrer situações de violência. E frente a isso, falamos de sensibilizar claramente as pessoas afetadas, neste caso, pela situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, para que elas saibam que existe também essa possibilidade de acompanhar estas situações que podem acontecer como uma consequência desse tipo de emergência. Então, acho que nossos esforços também têm que estar nessa linha de continuar de forma incansável, por mais de que pensemos que uma roda de conversa basta para informar sobre os direitos, às vezes as pessoas estão tão esgotadas na sua saúde mental e fisicamente que não necessariamente a informação chega de forma certa. Então, não esgotemos esforços com diferentes formas, a comunicação auditiva, visual, os materiais que possamos colocar nos diferentes espaços de atendimento, assim como todo aquele processo de empoderamento coletivo e individual vai a fazer muita diferença. Então, aqui sabemos que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão fortalecendo todos os processos e continuamos aqui à disposição para continuar reforçando as diversas ações que estão sendo implementadas. Agradeço muito essa oportunidade e esperamos continuar trabalhando assim de forma interagencial, que eu achei maravilhoso nas falas de nossas 3 organizações aqui. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Mais alguma manifestação? Não tendo, então, a gente
Jaqueline? Fica à vontade. Elvia, obrigada. Só para reforçar que nós vamos encaminhar os materiais que utilizamos, os slides também, e se tudo bem, a gente pode encaminhar aquele mapeio também que tem disponível. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a você. Não tendo mais nenhuma manifestação, então a gente parte aqui para finalizar o nosso apoio técnico de hoje, agradecendo novamente as agências que tiveram conosco, UNFPA, OIM, Acnu, as agências da ONU parceiras, que seguimos juntos, então, nesse desafio aí das articulações possíveis. Então, a gente agradece a participação de todos e todas, a gravação vai estar disponível, então, no canal da Rede SUAS/SNAS no YouTube, e semana que vem nós voltamos com mais um apoio técnico, então, na sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã. Tá bom? Obrigada. Até breve, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.